Ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem cuidado, protegido e guardado as nossas vidas. E que nós possamos sermos gratos ao nosso eterno Criador. Este canal é um canal para a honra e glória do único que é digno. Ele foi construído sobre a rocha. O nosso maior compromisso aqui é unicamente com a verdade. E eu aconselho ao Senhor, à Senhora, a todos nós, que construamos as nossas moradas sobre a rocha. Como diz o apóstolo Paulo, devemos militar a cada dia na verdade, ao comprar, ao pagar, ao tratar, ao cumprir. Devemos prosseguir a nossa caminhada militando na verdade. Porque aqueles que militam na verdade, que têm feito uso da verdade dia após dia, quando a sua morada estiver erigida, construída, quando o seu alicerce estiver pronto, não há tempestade capaz de derrubar uma morada de um homem, de uma mulher que construiu a sua morada sobre a rocha. Muitos que estão dentro das igrejas poderão ter uma grande decepção de serem reprovados, porque as mensagens que estes estão ouvindo não condizem com o verdadeiro evangelho. E muitos poderão dizer: o meu pastor falou assim, eu fui ensinado assim. Mas o guia de fé, o guia infalível, é a santa palavra do Senhor. E nesta devemos militar dia após dia. Eu não canso de falar aqui que este evangelho não tem muita coisa a ver com a verdade. As mesmas indulgências que existiam antigamente na Igreja Católica ainda existe nas igrejas evangélicas hoje. Mudou pouca coisa. E poderíamos dizer que existem algumas igrejas católicas que estão bem melhor do que muitas igrejas evangélicas. Então, este evangelho que está sendo pregado está corroendo a alma dos crentes,
ao invés de prepará-los, ao invés de ajudá-los a construir a sua morada sobre a rocha, este evangelho está corroendo a alma dos crentes. E veja, Senhor, as profecias estão se cumprindo, estão percorrendo o seu percurso normal. E os líderes, os pastores que estão pregando este evangelho estão fazendo de conta que não é nada com eles, que eles estão isentos, que o que está ocorrendo dentro das igrejas não é nenhuma culpa deles. E aí vejam, senhores, trabalho do diabo. Eles estão tirando, desviando a atenção das pessoas para os cumprimentos proféticos fora da igreja. Senhor, senhora que frequenta algum ministério, observa aquilo que o seu pastor está pregando. Eles estão chamando a atenção dos membros para os cumprimentos fora da igreja. Como se dizem, não temos nada com isso. Não é nada conosco. Estes cumprimentos são fora da igreja. E os senhores querem ver um ministério que tira a atenção dos membros para que eles continuam a ficarem deitados em berço esplêndido. Este é o ministério adventista. Aqueles que frequentam este ministério, ao chegarem para assistir um culto, eles ouvem falar de inúmeras profecias, acontecimentos proféticos fora da igreja, como não é nada conosco. Estes cumprimentos irão acontecer, estão acontecendo, mas nós não temos nada com isto. Assim estão os pastores dentro das igrejas, tirando a atenção dos membros, desviando a atenção dos membros para os cumprimentos proféticos fora da igreja, sendo que os pastores são parte do que está ocorrendo dentro das igrejas. Eles estão vendendo o evangelho da salvação. E estes já não têm mais força para fazer com que a igreja desperta deste profundo sono. A igreja está numa maior letargia espiritual, porque os seus pastores não dão conta mais de fazer com que estes membros desperta deste profundo sono. Milhões e milhões de crentes irão ser achados em falta no dia do juízo.
por ocasião do grande arrebatamento, milhões e milhões serão encontrados em falta e perderão esta oportunidade de serem transformados para a glória. E muitos destes milhões, a culpa são dos seus líderes. O Espírito Santo já fugiu da vida deles. No livro de Efésios 5, Altíssimo, Eterno Criador, ajuda-nos, Senhor, a despertar do sono e nos preparar a cada dia no nosso viver diário. Efésios 5, versículos 14 a 16. O apóstolo Paulo fala: já passou da hora de nós despertarmos do sono. Quem sabe o Senhor, a Senhora, está dormindo o sono da morte eterna dentro deste ou daquele ministério. O Senhor permita que isto não esteja acontecendo. Mas pela atitude dos líderes, muitos estão dentro das igrejas dormindo o sono da morte eterna. Os conselhos do Senhor para nós é que, se esta for a nossa condição, podemos despertar-nos deste profundo sono, para que não sejamos apanhados em falta naquele grande dia. Despertarmos aqueles que estão dormindo sono da morte eterna entre os mortos, entre aqueles que estão pregando, estão dentro das igrejas, mas não têm esperança de salvação. São muitas pessoas que estão indo na igreja porque são a rotina deles. Acostumaram a ir na igreja, ouvir uma música, ouvir uma mensagem. Tem o hábito de ir na igreja, mas o Santo Espírito já fugiu destes. Eles não têm, no fundo, esperança de salvação. São milhões e milhões que continuam indo na igreja, frequentando os cultos, cantando nos corais, conjuntos, quartetos, mas são pessoas que, infelizmente, estão fazendo isto rotineiramente, já acostumaram com esta rotina, mas são pessoas que, se falarem com eles o que significa esperança de salvação, eles não sabem explicar. Então, muitos destes que estão perecendo dentro das igrejas, uma grande parcela destes, a culpa são dos seus líderes, que estão ajudando estes a construírem a sua moradia sobre areia. E estas moradas, na primeira tempestade, elas não ficam de pé. Então, o conselho do Senhor para nós nesse estudo
é que devemos construir a nossa morada sobre a rocha, militarmos na verdade, no nosso viver diário, comprarmos na verdade, pagarmos com verdade, estar do lado de pessoas que queiram ouvir a verdade. E assim, quando a nossa morada estiver construída, não tem furacão, não tem tempestade que fará com que a nossa casa desabe. Então, meu Senhor, minha Senhora, que a nossa casa, a nossa morada, possa estar sendo construída sobre a rocha, reprisando os líderes, estão desviando as atenções dos senhores para os cumprimentos proféticos fora da igreja. Estão dizendo que não são com eles. O livro de Daniel 9, um grande exemplo para nós. Quando Daniel fez uma intercessão pelo povo, e ele disse como líder: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, estamos em falta com o Senhor. Pedimos as suas misericórdias sobre a nossa vida, sobre o teu povo. Deveria ser a oração dos líderes. Quando orarem, se incluírem no meio. Porque a maior deficiência são dos líderes, que estão faltosos, pregando um falso evangelho. E este falso evangelho estão levando as pessoas a construírem as suas moradas sobre a areia. São crentes fragilizados, são crentes fracassados por aquilo que eles estão ouvindo pelos líderes dentro das igrejas. Eu reprisarei, porque vale a pena que o Senhor, que a Senhora, possamos estar construindo a nossa morada sobre a rocha, sobre um lugar seguro. Porque quando esta morada, a nossa morada, acabar de ser construída, não há tempestade que faça com que esta morada, as nossas moradas, venha a desabar. Pegue aí agora o seu copo com água e vamos participar desta bênção. Meu Pai, consagra a água desse homem, a água desta mulher. Quando participarmos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Não vamos fazer a oração de libertação, mas vamos fazer a consagração. Abra aí o seu azeite, unja o alto da sua cabeça, unja também a sua fronte e vamos fazer a oração final. Põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta família que tem dado crédito a estas mensagens,
que eles sejam visitados, abençoados, protegidos, guardados, que a presença do Senhor esteja no viver diário deste homem, desta mulher, desta família, com a tua santa proteção. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do nosso viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.